sabe identificar quando você está aí vivendo numa relação que não é tão saudável assim, que não é tão boa, tão agradável? Você sabia que, infelizmente, o feminicídio ali, que é o ápice, né, de toda essa violência, ele dá sinais, mas muitas vezes a gente desatenta, acaba não percebendo? Você sabe identificar quando o carinho, o cuidado dão lugar, por exemplo, ao ciúme, ao controle, que são excessivos? E quando isso acontece, é sinal de que não vai bem. Muitas vezes, as mulheres, elas acabam tendo dificuldades em colocar fim em um namoro ou em um casamento, justamente pelas ameaças, pela violência. Sem saída, é comum um fim trágico, terminar em morte. Mas, afinal, o caminho que leva ao feminicídio, qual é? O que é que a gente vai mostrar agora nessa reportagem? É bastante interessante para até abrir os seus olhos, caso você esteja passando por isso. Confira na reportagem. Em 2023, foram 354 feminicídios e tentativas de morte contra mulheres que viraram inquérito. 73 a mais do que no ano anterior, quando foram registrados 281 casos. Um aumento de 26%, segundo dados da Polícia Civil. O que acende o alerta de órgãos públicos e autoridades para a necessidade de fomentar o debate sobre o tema. Esta advogada trabalha com vítimas de violência doméstica e explica que, em todos os casos, a história se desenrola de forma muito parecida. Começa com muito amor, com muito carinho, depois se torna uma proteção, um cuidado que vira controle. Controle sobre roupas, controle sobre com quem se relaciona. É muito comum também um controle ali financeiro, muitas vezes disfarçado de cuidado. E é muito comum que mine a autoestima dessa mulher. Ah, você fica melhor com tal roupa, você estava mais magra antes, ninguém vai te querer sem ser eu, então você tem que ficar comigo, porque se você separar de mim, ninguém mais vai querer ficar com você. Ciúmes. Começa por uma questão psicológica, uma questão verbal. Para essa psicóloga, o discurso agressivo é o primeiro sinal de que uma relação não está saudável. A boicotar as suas amizades, a boicotar aquelas pessoas que podem alertar esta mulher. Então, são vários comportamentos que essa mulher começa a ficar sozinha. E se eu me vejo sozinha, que força eu tenho para sair disso? Afinal de contas, eu não tenho mais amiga. Desde 2015, o feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio nos casos em que a vítima é uma mulher. E isso deixou a pena mais rigorosa, de 12 a 30 anos de prisão. Mas os esforços do poder público e da justiça buscam salvar a vítima enquanto ainda é tempo e evitar que casos de agressão psicológica, verbal e física evoluam para um feminicídio. Um dos serviços de atendimento para vítimas em Cascavel é o projeto Justiça para Elas, do Juizado de Violência Doméstica. Nós sabemos que a violência contra a mulher ela tem uma característica da progressividade. Não é de uma hora para outra que acontece o feminicídio. O feminicídio ele decorre de uma relação abusiva. O Juizado de Violência contra a Mulher ele não tem como foco tão somente a punição do agressor. A punição do agressor pode ou não acontecer, ele vai ter um direito de defesa. Mas é para estimular justamente que a mulher tenha na justiça, mecanismos, para que ela saia desse relacionamento abusivo também. No Brasil, as vítimas de violência doméstica têm várias políticas públicas para garantir a própria segurança e o afastamento do agressor do lar. Medidas protetivas de urgência. Você relata o crime, faz o boletim e solicita medidas protetivas, ou seja, que ele não entre em contato de qualquer forma, não se aproxime, justamente para que essa vítima possa se restabilizar. Então, as medidas protetivas, elas não prejudicam o relacionamento do genitor com os filhos, se existe ali alguém que possa intermediar essa situação. E é muito importante ter uma rede de apoio. Por quê? Muitas vezes as mulheres têm filhos com o agressor e não tem essa rede de apoio para ter alguém que cuide das crianças enquanto ela trabalha. Mas para que a lei possa ser aplicada, a justiça precisa que as mulheres vítimas de agressão não se deixem paralisar pelo julgamento alheio e nem pelo medo do agressor. Essas mulheres têm muita força sim, elas poderiam fazer muito mais, mas infelizmente se perde no meio do caminho e começa a ter um medo.